Boa tarde. Boa tarde. It's good to see everyone here. É bom ver-vos aqui. I'm going to jump right in where we last left off. I want to make sure that we have time to cover as much of this as we can. Eu vou já saltar para a parte onde nós ficamos na primeira parte e vou tentar cobrir o máximo que nós conseguirmos. When we go to speak and to share at many churches, Quando nós vamos falar e partilhar a palavra a diferentes igrejas, we will ask how many people here have ever been in karate or kung fu or something like that. nós perguntamos quantas pessoas aqui já praticaram karaté ou kung fu ou algo semelhante. And only about 10% will raise their hands. E apenas uns 10% levanta as suas mãos. And then we ask about things like yoga and tai chi. E depois nós perguntamos sobre yoga, tai chi, 35 to 40%. 35 a 40%. And then we ask about this series, about acupuncture and iridology and muscle testing and the alternative ways of healing. E depois nós chegamos a esta mensagem e nós perguntamos sobre acupuntura, iridologia, testes musculares, estas diferentes práticas. And the numbers go up even more. E os números sobem ainda mais. The devil knows that the last message to go to the world is righteousness by faith, and he knows that the thing that makes that work is the health and healing message. O diabo sabe que a última mensagem a ir ao mundo é a mensagem da justificação, da justiça pela fé, e ele sabe que he knows that the message to go is righteousness by faith, and he knows that The healing message is the right hand that makes that work. E ele sabe que a mensagem da cura, da saúde, é o braço direito que fará esta mensagem operar, funcionar. That's why he's counterfeiting what you and I have been called to do. É por isso que ele está a contrafazer aquilo que tu e eu fomos chamados a fazer. So we have got to share the truth, not just physical healing, but the physical and spiritual combined according to the Word of God. Então nós temos que partilhar a verdade, não apenas a cura física, mas a cura física e espiritual, de acordo com a palavra de Deus. Amen. Amém? Let's ask for our Savior to be with us. Vamos pedir ao nosso Salvador que esteja connosco. Father in heaven, Pai nos céus, we come to you again this afternoon nós vimos até ti de novo esta tarde, in the mighty name of your only begotten Son, no poderoso nome do teu único Filho ungido, our Lord, our King, and our Savior, Jesus Christ. o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. We ask for your presence, Nós pedimos a tua presença, thy Holy Spirit and thy holy angels, o teu Santo Espírito e os teus santos anjos, bind and cast out all the forces of darkness. prende e expulsa todas as forças das trevas. Open our eyes that we might see thy glory, Abre os nossos olhos para que possamos ver a tua glória. and open our deaf ears that we might hear thy voice. E abre os nossos ouvidos surdos para que nós possamos ouvir a tua voz. Thank you. In Jesus' name, amen. Obrigado e no nome de Jesus. Amém. Now we're going to talk about aromatherapy. How many people here are familiar with aromatherapy? Agora nós vamos falar de aromaterapia. Quantas pessoas aqui estão familiarizadas com aromaterapia? Many. Let me see your hands again. Deixem-me ver as vossas mãos. Many people. As pessoas aqui. This one is important to share because there is a great blending of truth and lies. É importante partilhar isto porque há uma grande mistura de verdade e mentiras. I use essential oils. Eu uso óleos de essências. I don't want you to think that the oil itself is bad. Eu não quero que pensem que o óleo em si é mau.
essential oils are actually extracted either through a chemical process Óleos de essências são, na realidade, extraídos, quer óleos essenciais? Óleos essenciais são, na realidade, extraídos through chemical process, através de processos químicos, or they are distilled by steam. ou são destilados através de vapor. The oil itself has chemical properties. O óleo em si próprio tem propriedades químicas. I can use, if I get a cut that gets infected, Se eu fizer um corte e ficar infectado, I can put tea tree oil on there and it will heal the infection. eu posso aplicar o óleo da árvore de chá, ou da planta de chá, e será curado. If you have a cut or a wound or even a blemish on your face, Se tiver a blemish, a pimple or something that Ok. So, então, se tiverem um corte, uma ferida, borbulhas, acne, you can use lavender oil and it will heal that. podem usar óleo de lavanda. Obrigado. Even with second or third degree burns, lavender will heal the burn. Mesmo com queimaduras de segundo e terceiro grau, a lavanda irá curar a ferida. And the sooner the oil is applied, the greater the results. E quanto mais cedo o óleo é aplicado, mais rapidamente se vêem os resultados. Melhores são os resultados. But the oils need to be good quality. Mas os óleos têm que ser óleos de boa qualidade. And if you are ever taking an oil, if you ever decided to use an oil internally, Se alguma vez decidissem usar um óleo internamente, the recommendation from the suppliers a recomendação dos fornecedores is that the oil be distilled and not chemically processed. é a de que o óleo seja destilado e não extraído através de um processo químico. So the oil itself is not wrong. Então, o óleo em si não tem nada não é errado. The danger has come O perigo veio because many of the top producers of these oils porque muitos dos principais produtores destes óleos, companies like Young Living or doTERRA, companhias e empresas como a Young Living ou a doTERRA, they attach spiritual properties to the oil. eles adicionam propriedades espirituais aos óleos. Many of the oils will have names that describe spiritual events such as forgiveness, Muitos dos óleos terão nomes de ações espirituais, como perdão, por exemplo. and when I was a distributor for these oils, E quando eu era um distribuidor, um vendedor para estes óleos, I was trained in how to sell them. eu fui treinado em como os vender. And they would tell us, this oil called forgiveness, it will help people to let go of bitterness and unforgiveness that is in the heart. E eles diziam-nos que, por exemplo, este óleo que tem o nome de arrependimento ajudará as pessoas a libertarem-se de sentimentos de amargura, de ressentimento. And then I would say, if an oil can cause me to forgive, E depois eu perguntava se um óleo me pode levar a perdoar, then why do I need God? então para que é que eu preciso de Deus? And if I can afford to buy this expensive oil, E se eu tiver possibilidades de adquirir este óleo caro, what happens to the man or woman who doesn't have the money to purchase the oil?
como é que é com aqueles que não têm posses de adquirir estes óleos? The danger within our own church is O this. perigo mesmo dentro da nossa própria igreja é este. Young Living Oils quotes many Bible verses in their literature. Could you repeat, sorry? Young Living Os Oils, óleos desta marca, Young Living, they quote many Bible verses. eles citam muitas passagens bíblicas. And they use those Bible verses to show that the oils were used scripturally. E eles usam estas passagens para mostrar que os óleos foram usados de acordo com as Escrituras. I even read one article where they said Eu até li um artigo onde eles disseram certain oils were used within Moses' sanctuary, certos óleos foram usados dentro do santuário de Moisés, and they say e eles dizem that those oils open the mind up to be able to hear God more clearly. que estes óleos, alguns destes óleos, abrem a mente para poder ouvir a voz de Deus claramente. What happens to the poor person that cannot afford the oil? O que é que acontece com a pessoa mais pobre que não tem possibilidades para adquirir estes óleos? Do you see the problem? Vocês veem o problema? The oils were most likely used because the sanctuary smelled bad. Os óleos terão sido provavelmente usados, ou mais provavelmente usados, porque o santuário cheirava mal. If you take the blood of animals into the tent day after day after day, Se vocês levarem o sangue de animais para dentro da tenda dia após dia, após dia, após dia, and the holy place was only cleansed one day every year, e o lugar santo era limpo só uma vez por ano, what do you think that room smelled like the Aquele- other days of the year? a que é que vocês acham que aquele compartimento cheirava nos outros dias do ano? The oils were there to keep the bacteria down Os óleos estavam ali para manter o nível de bactérias baixo and to help the priest be able to go in there day after day and do their work. e para ajudar o sacerdote a ir ali fazer o seu trabalho dia após dia após dia. And I want to be careful how I say this. E eu quero ter cuidado na maneira como vou dizer isto. It's almost like you spraying something that smells nice in the bathroom. É quase como quando vocês usam um ambientador, um spray na casa de banho quando cheira mal. You understand? Vocês percebem? God actually said something in the Old Testament. I will never forget this. Na realidade, Deus disse algo no Velho Testamento que eu nunca me vou esquecer. It helped me to see how real our God and Savior are. Ajudou-me a ver quão real o nosso Deus e Salvador é. One time he told the men of the army of Israel, Uma vez ele disse aos homens do exército de Israel, he told the leaders, when you go out to war, ele disse aos líderes, quando vocês forem para combater, he said, make sure that when you take your shield and your sword, ele disse, certifiquem-se que quando tomam o vosso escudo e a vossa espada, that you don't forget to bring a small shovel. que não se esquecem de trazer uma pequenina pá. He said, so that you can bury when you have to go to the restroom. Para que possam enterrar os vossos dejetos quando tiverem que ir à casa de banho. He said, for I am the one that walks through your camp every night. Porque ele disse, porque Deus disse, porque eu sou aquele que anda pelo vosso terreno, pelo vosso campo todas as noites. That's amazing, isn't it? Pelo vosso acampamento. Isso é maravilhoso, não é? You know, when I read that, what I started doing? Vocês sabem, quando eu li isso, o que é que eu comecei a fazer? You know, we're supposed to get up and first thing talk to the Lord in the morning, right? Vocês sabem que é suposto nós acordarmos de manhã e a primeira coisa que nós fazemos ser falar com Deus. When I read that, I started getting up and going to brush my teeth before I talked to God.
quando eu li isso, eu comecei a ir à casa de banho primeiro lavar os meus dentes antes de falar com Deus. Because I know in the morning sometimes I don't smell like a breath freshener. Porque eu sei que de manhã, muitas vezes, eu não cheiro, portanto, eu não tenho um bom hálito. And if I would do that for my wife, how much more should I do that for my God? E se eu... If I should do that for my wife? If I want to, if I desire to. E se eu faço isso, se eu quero fazer isso pela minha esposa, quanto mais pelo meu Deus. Amen. Amém. National Association of Holistic Aromatherapy. Listen to what they say. Associação Nacional de Aromaterapia Holística. Aromatherapy can be defined as the art and science of utilizing naturally extracted aromatic essences from plants to balance, harmonize, and promote the health of body, mind, and spirit. A aromaterapia pode ser definida como a arte e a ciência de utilizar essências aromáticas naturalmente extraídas de plantas para equilibrar, harmonizar e promover a saúde do corpo, mente e espírito. It is an art and science which seeks to explore the physiological, psychological, and the spirit realm of an individual's response to aromatic extracts, as well as to observe and enhance an individual's innate healing process. É uma arte e ciência que procura explorar o fisiológico, psicológico e reino espiritual da resposta do indivíduo aos extratos aromáticos, bem como para observar e melhorar o processo de cura inato do indivíduo. The word innate is not one that we use very often these days. A palavra inato, inata, não é algo que nós usamos muito nos nossos dias. It means existing in and belonging to an individual from their birth, essential, and originating in or derived from the person's mind. E significa existente, pertencente a um indivíduo desde o nascimento e originário ou derivado da mente. And if you have questions when you talk with someone or you read, go and see what Ellen White said and look up all the references to something that she referred to as mind sciences. E se vocês tiverem algumas dúvidas ou questões sobre estes assuntos, procurem aquilo que a irmã White disse sobre as ciências da mente. On this next section you see, aromatherapy is essentially an interaction between the therapist, the client or patient, and the essential oils. The three of them working together to bring forth the healing energy which will help the client regain their sense of well-being and vitality. A aromaterapia é essencialmente uma interação entre o terapeuta, o cliente e os óleos essenciais, trabalhando os três juntos para trazer adiante a energia de cura que ajudará o cliente a recuperar a sua sensação de bem-estar e vitalidade. They say there is a subtle, remember subtle. Eles dizem que existe uma sutil, lembrem-se, sutil. The serpent was more subtle than any beast of the field. A serpente era mais sutil, mais astuta do que qualquer outro animal do campo. There is a subtle bioenergy that flows through all organic life. It goes by many names and is sometimes referred to as chi or life force. Existe uma bioenergia sutil que flui por toda a vida orgânica. Ela é conhecida por muitos nomes e por vezes é referida como chi ou força vital. This energy is expressed, according to them, as an electromagnetic vibrational frequency. Esta energia é expressada como uma frequência vibracional eletromagnética. Clinical research shows that essential oils have the highest frequency of any natural substance known to man.
creating an environment in which disease, bacteria, virus, and fungus cannot live. Pesquisas clínicas mostram que os óleos essenciais têm a maior frequência de qualquer substância natural conhecida pelo homem, criando um ambiente no qual doenças, bactérias, vírus e fungos não conseguem viver. Gary Young, the founder of Young Living Oils, says, I believe the chemistry and frequencies of essential oils have the ability to help man maintain the optimal frequency to the extent that disease cannot exist. Gary Young, o fundador dos óleos essenciais Young Living, disse que eu acredito que a química e as frequências dos óleos essenciais têm a capacidade de ajudar o homem a manter a frequência ideal na medida em que a doença não pode existir. God's word says different. A palavra de Deus diz algo diferente. God's word says, if you will obey me, I will take away all the diseases that have come upon you. A palavra de Deus diz, se tu me obedeceres, eu retirarei todas as doenças que caíram sobre ti. And people say, yeah, but I had so-and-so in my family and they died of a disease and it must have been God's will. E as pessoas dizem, sim, mas eu tive pessoa X e pessoa Y na minha família que morreu desta doença e deve ter sido a vontade de Deus. I am very careful about saying that. Eu procuro ser muito cuidadoso ao dizer algo assim. God's word says, I wish above all things that thou mayest prosper and be in good health. A palavra de Deus diz que eu desejo acima de tudo que a tua saúde te vá bem, bem como vai a tua alma. The Lord said in Exodus 15:26, if thou wilt diligently hearken to the word and voice of the Lord thy God, and if you will do that which is right in my sight, and give ear to my commandments, and keep my statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. A palavra de Deus diz em Êxodo 15:26, e o Senhor disse, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Deuteronomy chapter 7, the Lord gives us another promise. Deuteronômio capítulo 7, o Senhor dá-nos uma outra promessa. Wherefore it shall come to pass, if ye hearken to these judgments and keep and do them, that I, the Lord thy God, will keep unto thee the covenant and the oath and the mercy which I swear unto your fathers. E assim será que, por ouvirdes estes preceitos e os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará o pacto e a misericórdia que com juramento prometeu a teus pais. And I, the Lord, will take away from thee all sickness, and I will put none of these evil diseases of Egypt which thou knowest upon thee. E o Senhor não porá sobre ti nenhuma das más doenças, doenças dos egípcios, que bem conheces. Do you know, a few months ago I heard a pastor from our denomination named Dwayne Lemon, and he was sharing a message on health and healing. Sabem, há pouco tempo atrás eu ouvi um irmão nosso partilhar... Sorry, could you repeat? Could you repeat from the beginning? Sorry. I heard a message recently from a pastor in our denomination Eu ouvi uma mensagem recente de um pastor na nossa denominação named Dwayne Lemon, chamado Dwayne Lemon. and he was sharing on health and healing. E ele estava a partilhar sobre saúde, sobre cura. And I heard him say something that I have never heard another pastor in our church say. E eu ouvi-o dizer algo que eu nunca ouvi nenhum outro pastor dizer na nossa denominação, na nossa congregação. We say we don't eat unclean meats, right? See? Nós dizemos que não comemos carnes impuras, certo? See? Certo?
Did you know that the Bible forbids us from eating blood? Vocês sabem que a Bíblia nos proíbe de comermos sangue? Did you know that? Vocês sabiam isso? So I have talked to other Seventh-day Adventists and I say, do you know that we're not supposed to eat blood? Então eu falei com outros adventistas do sétimo dia e disse-lhes: vocês sabem que é suposto nós não comermos sangue? And they will look at me and they will say, I only eat well done. E eles olham para mim e dizem: eu só como bem passado. So in other words, you only eat the blood that is really, really cooked. Então, noutras palavras, vocês só comem o sangue que é bem passado, muito bem cozinhado. God's word says that is a sin. A palavra de Deus diz que isso é pecado. The only blood we are to be partakers of is the blood of Christ. O único sangue do qual nós devemos ser participantes é o sangue de Cristo. And many Christians will say, you're living under the Old Testament. E muitos cristãos dirão: tu estás a viver sobre o Velho Testamento. And I tell them, read the book of Acts chapter 15. E eu digo-lhes: lê o livro de Atos, capítulo 15. Acts chapter 15, the Jerusalem council came together when the Gentiles were beginning to believe. Atos capítulo 15, o conselho em Jerusalém foi reunido quando os gentios começaram a crer. And they told them, E eles disseram-lhes: there were questions coming in. havia questões a serem colocadas. And they said, we don't need to go through the entire first 5 books of the Bible. E eles disseram: nós não precisamos de rever de novo todos os primeiros, portanto, por completo, os primeiros 5 livros da Bíblia. Because they'll learn the details when they go to church every Sabbath. Porque eles aprenderão os detalhes quando começarem a ir à igreja sábado, à sinagoga e à igreja sábado após sábado. But let's tell them this. Mas vamos dizer-lhes isto. No fornication, Portanto, não há fornicação, não deve haver fornicação, no idols não há idolatria in your home, nos vossos lares, not here or there. nem aqui, nem ali. Do not eat things that are strangled. Não comeis coisas que são strangled, meaning sufocadas. Obrigado. Não comeis carnes ou coisas sufocadas. And do not eat blood. E não comam sangue. That's New Testament. Isto está no Novo Testamento. That's New Testament. Isto está no Novo Testamento. That's for us. Isto é para nós. We still have disease. Where are these promises? Nós ainda temos doenças. Onde é que estão estas promessas? Are we living up to the light that God has given to us? Estamos nós a viver de acordo com a luz que Deus nos deu? Exodus chapter 23. Êxodo capítulo 23. And ye shall serve the Lord your God with all your heart, your soul, your mind, and your strength. And he will bless thy bread and thy water. And I will take sickness away from the midst of thee. Servireis, pois, ao Senhor vosso Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Servireis, pois, ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Psalm 103. Salmo 103. Bless the Lord. Bendize o Senhor, ó minha alma. That means hallelujah, praise his name. Isso significa aleluia, louvado seja o seu nome. All that is within me, praise his holy name. Tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, for it is he who forgives all of our iniquities, and it is he who heals all of our diseases. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios.
É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Who redeems our life from destruction and crowns us with loving kindness and tender mercies. Quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e de misericórdia. Psalms 107 says, He sent His word and healed them. Salmos 107 diz, enviou a sua palavra e os sarou. And delivered us from our destructions. E os livrou da destruição. Oh, that men would but praise the Lord for His goodness and for His wonder-filled works to the children of men. Deem graças ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. 2 Corinthians 5:21. 2 aos Coríntios 5:21. For God hath made Him, Jesus Christ, to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the holiness, the righteousness, and perfection of God in Him. Cristo não tinha nenhum pecado, mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados. Dessa forma, nós podemos ser declarados justos diante de Deus por meio de Cristo. Isaiah 53 and Matthew 8 says, Isaías 53 e Mateus 8 dizem, Surely He hath borne our griefs. verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. And one day I was reading this and I thought, I'm not grieving. E um dia eu estava a ler isto e eu pensei, eu não estou... Grieving. eu não estou magoado, não tenho mágoas. And the Lord told me, look the word up, Eric. You don't even know what the word means. E o Senhor disse-me, vai investigar esta palavra, tu nem sabes o que a palavra significa. So I went to eSword and Strong's Concordance. Então eu usei o programa eSword e fui à concordância Strong. And I found that the word griefs means weakness, sickness, and disease. E eu descobri que a palavra grief, mágoa, ali traduzida por enfermidade, significa, lá está, enfermidade, fraqueza, doença. He carried our sorrows, yet we did esteem that He was stricken and smitten by God. E carregou com as nossas dores, ferido de Deus e oprimido. But He was wounded for our transgressions. He was beaten repeatedly for our iniquities. The discipline which bought mine and your peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo, a disciplina que nos traz a paz, estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amen. Amém. That was little. Sorry? That was little. What do you mean? It was amen. Ok. Isso foi um amém pequenino, foi pouco. Let me tell you something. When I was 14 years old, Deixem-me dizer-vos algo. Quando eu tinha 14 anos, I woke up very, very sick one morning. eu acordei muito doente uma manhã. My skin was burning hot. A minha pele estava muito quente. My vision was very blurry. A minha visão estava muito desfocada. I was having to go to the bathroom every 5 or 10 minutes. A minha visão estava muito enevoada e eu tinha que ir à casa de banho a cada 5 ou 10 minutos. And my mother rushed me to the hospital. E a minha mãe levou-me depressa para o hospital. And they ran the test. E eles fizeram testes. And they came out and they told my mother. E eles vieram para fora e disseram à minha mãe. And my mother's face dropped. E a face da minha mãe está-me a faltar a expressão.
O semblante da minha mãe fechou-se, entristeceu-se. And then they looked at me and they said, "You are a diabetic." E depois eles olharam para mim e disseram, tu estás diabético. Type 1, Diabetes tipo 1. there is no cure. Não há cura. You will have this the rest of your life. Tu terás isto para o resto da tua vida. My head hung. A minha cabeça também se baixou. A few years ago, Há alguns anos atrás, I started reading these promises out loud. eu comecei a ler estas promessas em voz alta. 10 years ago, I was taking 130 or 140 units of insulin a day. How many years ago? 10. Há mais ou menos 10 anos atrás eu estava a tomar 130, 140 unidades de insulina por dia. I only have to take about 40 units a day now. Agora eu só tenho que tomar cerca de 40 unidades por dia. They told me the older I get, the worse it will get. Eles disseram-me que à medida que eu vou envelhecendo, irá piorar. But God's word says different. Mas a palavra de Deus diz algo diferente. Who do I believe? Em quem é que eu acredito? Do I believe a doctor or do I believe the word of the living God? Eu acredito num doutor ou na palavra do Deus vivo? Who? Em quem? God. Em Deus. And the Lord told me, start reading the promises out loud every day. E o Senhor disse-me, começa a ler as minhas promessas em voz alta todos os And dias. read your name into every promise. E lê o teu nome em cada promessa. And I began to do that. E eu comecei a fazer isso. And I began to praise God for healing me. E eu comecei a louvar a Deus por me curar. And the Bible says in Hebrews E a Bíblia diz em Hebreus that through faith and patience we receive God's promises. que através da fé e da paciência, da perseverança, nós recebemos as promessas de Deus. And I went to the doctor for my yearly checkup. E eu fui então ao médico, ao doutor, para o meu check-up anual. And they ran the test like they do every year. E eles fizeram-me os testes como fazem todos os anos. And they called me the next day. E eles ligaram-me no dia a seguir. They said that the doctor wants you back down here. Come immediately. Eles disseram, o doutor quer-te aqui, vem imediatamente. And I thought, oh no. E eu pensei, oh não. And I drove to the doctor. E eu então peguei no meu carro, fui até ao doutor. And she came into the room. E ela, a doutora, entrou na sala. And she said, Eric, we can't say you have juvenile diabetes anymore. E ela disse, Eric, nós não podemos dizer mais que tu tens diabetes juvenis. She said, we have never seen this. Ela disse, nós nunca vimos isto. After almost 35 years of this disease, Depois de quase 35 anos com esta doença, your pancreas has started producing insulin again. o teu pâncreas começou a produzir insulina de novo. And I'm not completely there yet, E eu ainda não estou completamente, ainda não cheguei, but I am learning to fight the fight of faith ainda não cheguei onde eu queria, mas eu estou a aprender a combater o combate da fé. and to lay hold on eternal life, which has been given unto you and I. E a tomar posse da vida eterna que foi dada a vós e a mim também. And as I praise God, more of His power is revealed in my life. E ao louvar mais o poder de Deus, mais do seu poder, me é dado, vem more of God's power, Is revealed. é revelado na minha vida. Listen to what Sister White says. Ouçam aquilo que a irmã White disse. Christ was strong to save the whole world. He wanted all. He could not endure the thought that even one should be lost. Cristo foi forte para salvar o mundo inteiro. Ele queria tudo. Ele não podia suportar o pensamento de que alguém poderia perder-se. He wept at the grave of Lazarus that he could not save
everyone whom Satan's power had laid in the grave. Ele chorou no túmulo de Lázaro porque ele não poderia salvar a todos aqueles a quem o poder de Satanás havia levado à morte. He had given himself as a ransom for many. Ele entregou-se como resgate de muitos. The word many means all together. A palavra muitos significa todos juntos. Even all who would avail themselves of the privilege of coming back to loyalty to God. Até mesmo todos os que prescindiram do privilégio de voltar à sua lealdade para com Deus. John the Baptist said, "Behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the world." João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. The Apostle Paul says in Romans 6:23, O apóstolo "The Paulo- wages of sin is death." O apóstolo Paulo diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Sickness and disease is only a long death. A enfermidade e a doença são apenas uma longa morte. In all this conflict with the powers of evil, there was ever before Christ the darkened shadow into which he himself must enter. E em todo este conflito com os poderes do mal, havia sempre diante de Cristo a sombra escura na qual ele mesmo tinha que entrar. Ever before him was the price which he must pay for the ransom of these souls. Sempre diante dele estava o preço que ele deve pagar pelo resgate dessas almas. As he witnessed the sufferings of the human race, he knew that he must bear a greater pain mingled with mockery, and that he must suffer the greatest humiliation. Ao testemunhar os sofrimentos da raça humana, ele sabia que tinha de suportar uma dor maior, misturada com escárnio, que ele deve sofrer a maior humilhação. When he was hanging there on Calvary, they screamed at him. Quando ele estava ali suspenso no Calvário, gritaram-lhe. He saved others, but himself he cannot save. Salvou outros, mas a ele não se pode salvar. When he raised Lazarus from the dead, he knew that for that life alone, he must pay the ransom on the cross of Calvary. Quando ressuscitou Lázaro dos mortos, ele sabia que por aquela vida ele teria que pagar o resgate na cruz do Calvário. Every rescue that he made was to cause him the deepest humiliation, for he was to taste death for every man. Todo o resgate feito era para causar-lhe a mais profunda humilhação, pois iria morrer por toda a humanidade. Reflexology. Reflexologia. It was founded by a doctor named William Fitzgerald. Foi. Sorry, could you repeat? It was founded by a doctor named William Fitzgerald Foi criado, fundado por doutor chamado William Fitzgerald and heavily promoted in the United States by a lady named Eunice Ingram. e fortemente promovida nos Estados Unidos por uma senhora chamada Eunice Ingham. Listen to what they say. Ouçam aquilo que eles dizem. Reflexology is also known as Vitaflex or zone therapy. Reflexologia, também conhecido como Vitaflex ou terapia de zona. The treatment is said to remove blockages in the energy pathways or zones, and thereby returning health to a state of balance within the body. Diz que o tratamento remove os bloqueios nas vias ou zonas de energia, devolvendo a saúde a um estado de equilíbrio dentro do corpo. Reflexology works on 3 levels, Dr. Berkson says. A reflexologia funciona em 3 níveis, diz o Dr. Berkson. The physical, the mental, and the spiritual. O físico, o mental e o espiritual. Another doctor named Berkson says, Outro doutor chamado, another doctor called Berkson also. Okay, yes. Dr. Lindsay Berkson says, O Dr. Lindsay Berkson diz:
a healing force from the universe is called upon and used by both the client and the practitioner. Uma força curativa do universo é chamada e usada pelo cliente e o praticante. Iridology. Iridologia. In this practice, someone will go to an iridologist Nesta prática, alguém irá a um iridologista and they will look at the iris of the eye e eles irão observar a íris do olho. and they will identify what they say are signs of disease somewhere in the body. Sorry, could you repeat? They will look at the iris of the eye Eles irão observar a íris do olho and identify e identificar what they say are signs of sickness or disease in the body. o que eles dizem ser sinais de doença, de enfermidade no corpo. This practice was highly promoted by a Dr. Bernard Jensen. Esta prática foi this practice was Highly promoted. Esta prática foi fortemente promovida pelo Dr. Bernard Jensen. He said, because astrology has its effect on the body, and the condition of the body is revealed in the iris of the eye, we find that various organs working in harmony with the astrological influences existing at birth. Ele disse, porque a astrologia tem o seu efeito no corpo e a condição do corpo é revelada na íris do olho, descobrimos que vários órgãos trabalham em harmonia com as influências astrológicas existentes no nascimento. The Bible says astrology and its study is an abomination. A Bíblia diz que a astrologia e o seu estudo são uma abominação. It turns men's eyes away from Christ and the Word of God. Tira os olhos dos homens de Cristo e da palavra de Deus And they begin to look to the stars and planets for salvation and healing. e eles começam a olhar para os planetas e as estrelas para obter salvação e cura. Dr. Kurt Koch says, O Dr. Kurt Koch disse: many of our healers and occult practitioners use eye diagnosis mediumistically. muitos dos nossos curandeiros e praticantes do oculto usam o diagnóstico ocular de forma mediúnica. That means that they are only interested in the iris as a mediumistic contact. Isto significa que eles só estão interessados na íris como contacto mediúnico. In this way, the human eye serves as a psychometric purpose in much the same way as the hand lines do when a fortune teller uses them to contact material or as an intuition stimulant. Desta forma, os olhos humanos servem como propósito psicométrico semelhante às linhas das mãos, que funcionam como ponto de contacto ou como estimulante à intuição. When this is the case, eye diagnosis becomes a form of fortune telling. Quando este é o caso, o diagnóstico ocular torna-se numa forma de vidência. Because of this, eye diagnosticians are often very successful. Por causa disto, os executantes desta prática são bem-sucedidos na maior parte dos casos. Indeed, some of them with little or no medical training can diagnose illness with 100% accuracy. Na verdade, alguns deles com pouca ou nenhuma formação médica conseguem diagnosticar doenças com 100% de precisão. Evil spirits can see inside a human body. Espíritos malignos conseguem observar o interior do nosso corpo. If they send a temptation, they can watch to see if our eyes change. Se eles enviarem uma tentação, eles conseguem ver se os nossos olhos mudam. They can watch the heartbeat increase Eles podem ver o batimento cardíaco aumentar and the blood begin to pump stronger through the veins. e o sangue a ser bombeado
mais fortemente pelas veias. And then they can relay to the doctor. E depois ele... Sorry. They can relay, they can communicate to the doctor what is wrong Ok. or what is happening in the body. E depois eles podem então comunicar ao doutor aquilo que eles estão a ver acontecer no corpo da pessoa. Dr. John Ankerberg, listen to what he says. Dr. John Ankerberg, ouçam aquilo que ele disse. The occult and spiritistic potential of iridology can also be illustrated by noting its historic ties to the occult, in particular astrology. Ele disse: o potencial espírita e oculto da iridologia pode também ser ilustrado através das suas ligações históricas ao ocultismo, em particular à astrologia. Iridology can ultimately be traced to Chinese astrology, practiced 4,000 years ago. A iridologia pode ser até ligada à astrologia chinesa praticada há 4.000 anos atrás. The occult concept of as above, so below is an ancient Hermetic formula expressing a magical occult principle. O conceito oculto de tal como é em cima é em baixo é uma antiga fórmula hermética que expressa um princípio mágico oculto. The very term Hermetic is derived from Hermes Trismegistus, the Greek name for the Egyptian god named Thoth. O próprio termo hermético é derivado de Hermes Trismegistus, o nome grego para o deus egípcio Thoth. From an Eastern point of view, in iridology, the macrocosm and microcosm are linked in our eyes. De um ponto de vista oriental, na iridologia, o macrocosmo e o microcosmo estão ligados nos nossos olhos. Iridology may be summed up as the observation of the change that arises from the interplay of various levels of consciousness. A iridologia pode ser resumida como a observação da mudança que surge da interação de vários níveis de consciência e resulta numa evolução única, que resulta em maior verdade e luz. And results in one's unique evolution into greater truth and light. Now I want you to hear what the Word of God says. Agora eu quero que ouçam aquilo que a palavra de Deus diz. Deuteronomy chapter 18. Deuteronômio capítulo 18. And I found something that I had never noticed before. E eu encontrei algo que nunca tinha reparado antes. In the last 10 or 12 years of our sister Ellen White's life, Nos últimos 10, 12 anos da vida da nossa irmã White, the Lord repeatedly instructed her, o Senhor repetidamente a instruiu: my people must understand Deuteronomy and Leviticus. o meu povo deve compreender Levítico e Deuteronômio. When you read Malachi chapter 4, Quando leem Malaquias capítulo 4, the prophet Malachi says, before the coming of the Lord, o profeta Malaquias diz que antes da vinda do Senhor, we must understand the instructions that God has given us through Moses. nós devemos compreender as instruções que Deus nos deu através de Moisés. Those are not my words. Essas não são palavras minhas. Those are God's words. Essas são palavras vindas de Deus. Listen to what Deuteronomy 18 says. Ouçam aquilo que Deuteronômio 18 diz. When thou art come into the land which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not learn to do after the abominations of those nations. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. There shall not be found among you anyone that maketh his son or daughter to pass through the fire, Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, or that useth divination, or an observer of times, an astrologer, nem adivinhador, nem prognosticador, portanto, um astrologista, nor a hypnotist or enchanter,
nem um agoureiro, nem um encantador, um hipnotista, nor a witch, nem um feiticeiro, um bruxo, or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or someone who claims to speak to the dead. nem quem consulta um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulta os mortos. For all that do these things have become an abomination to the Lord. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor. And because of these abominations, the Lord thy God doth drive them out before thee. E é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. God knew that through these practices, demons would actually come in and dwell within his people and his children. Deus sabia que através destas práticas demónios entrariam dentro do seu povo e atuariam nas suas vidas, na vida dos seus filhos. And today Satan has just repackaged the same abominations. E hoje Satanás deu deu uma nova embalagem, vamos dizer assim, a tudo isto. He is deceiving us just as he did them. Ele está a enganar-nos como os enganou a eles. Applied kinesiology and muscle testing. Cinesiologia aplicada, teste muscular. It assumes that the physical body and disease are the result from a blockage or deficiency of psychic energy. Assume que a doença física é resultado de uma deficiência de energia paranormal no corpo. If you have never seen muscle testing, this is how the practitioner will work. Se vocês nunca viram teste muscular, é assim que o praticante fará. The patient will come to them with a sickness or disease. O paciente virá a ele com uma doença, uma enfermidade. And they will tell them, there are 10 different herbs or substances that typically will help your condition. E eles dir-lhe-ão que há tipicamente umas 10 ervas e essências que ajudarão nesta condição. But we don't know which herb or which substance your body will respond to the best. Mas nós não sabemos qual das ervas, qual das substâncias o corpo reagirá da melhor a qual delas o corpo reagirá da melhor maneira. So what they will do is they will give a bottle of herbs or of some kind of ointment. Então o que eles fazem é eles dão um pequenino frasco com ervas ou com algum óleo, alguma essência. And they will have the patient hold that bottle up to their thymus gland. E thymus gland? Thymus. Is it something here? Yeah. E eles farão com que o paciente segure este frasco bem colado aqui ao seu peito, ao seu pescoço. The thyroid also is involved. Isto porque a tiroide também está envolvida. While the patient is holding that there, Enquanto o paciente está a segurar isto lá, they will tell the patient to hold their arm out. eles dirão ao paciente para manter o seu braço firme. And they will tell them, if this herb is the right one, I will not be able to push your arm down. E eles dir-lhe-ão, se esta for a erva que melhor responde, à qual o corpo melhor responde, eu não serei capaz de baixar o teu braço. But if this herb is not the right one, I will push it down easy. Mas se esta erva não for a erva correta, eu serei capaz de baixar o teu braço facilmente. So the patient will hold their arm out. Então o paciente segura o seu braço. And they will come over, and normally a patient will tighten up and resist. And Então- they will push, you tighten up. Então eles virão e o paciente procurará manter o braço firme e eles irão puxar o braço para baixo. Sometimes they will tell you to hold your finger and your thumb together very tight. Algumas vezes eles dizem para manter estes dois dedos assim juntos e bem firmes. So if that is the right herb, I won't be able to pull his fingers apart. Então, se esta for a erva certa, o doutor não será ou o praticante não será capaz de afastar os dedos. But if it's the wrong herb, Mas se é a they will erva come errada, apart easy. os dedos abrirão facilmente. When I was working in the health industry,
Quando eu estava a trabalhar na indústria da saúde, we would have patients that came into our store, nós tínhamos pacientes que vinham até à nossa loja and I would watch them. e eu observava-os. They knew they needed vitamin A, Eles sabiam que precisavam de vitamina A. so they would go to all the vitamin A's, Então eles iam a todas as vitaminas A and they would take a bottle and hold it up here. e eles pegavam num frasco e seguravam-no aqui. And then they would close their E eyes. depois fechavam os seus olhos. And if they felt themselves start to go backward, they would go, no, that one is not good. E se eles sentissem o seu corpo a ir para trás, então, então se eles sentissem o corpo a ir para trás, eles diziam, não, esta não é a erva correta. But if they felt strong, Mas se eles se sentissem fortes, they would say, this is the right one. esta é a erva certa. The demons were playing games with them. Os demónios estavam a jogar jogos com eles. It was a stepping stone to the next step into darkness. Era um passo para um outro patamar de a stepping stone To the next step into darkness. para um próximo patamar de escuridão. The human body has no way to know what's inside that bottle, O corpo humano não tem maneira alguma de saber o que está dentro deste frasco, except the eyes read the label. a não ser que os olhos leiam a etiqueta. And if it works, it works. E se funcionar, funciona. I don't take an aspirin for a headache and say, well, I don't know which aspirin. I wonder which one my body likes. Eu não pego numa aspirina porque preciso e penso, bem, eu não sei qual delas é que o meu corpo gosta e vejo então qual. God already has told us how to know whether our body needs that or not. Deus já nos mostrou, já nos ensinou a ver. Sorry, could you repeat? God has already shown us how our body, if our body needs it or not. Deus já nos mostrou se o nosso corpo precisa dessa substância ou não. If you take too much, Se tomarem demasiado, you will get sick. vocês irão ficar doentes. That's easy. Isso é fácil. Muscle testing is also based on certain beliefs of chiropractic. O teste muscular é também baseado em certas crenças quiropráticas. The type of chiropractic that he's discussing is not physical manipulation of the vertebrae. O tipo de quiroprática que ele está a referir-se não é it's not The manipulation of the physical vertebrae. não é a manipulação física da vértebra. He is talking about what he calls innate intelligence, intelligence within the body. Ele está a falar de inteligência inata, inteligência dentro do corpo. In particular, the meridian structures of classic Chinese acupuncture. Em particular, as estruturas meridianas da acupuntura chinesa clássica. Muscle testing teaches that if left untreated, blockages or imbalances within the body will result in physical illness. O teste muscular ensina que, se não for tratada, bloqueios ou desequilíbrios das energias do corpo eventualmente resultarão em doenças físicas ou aberrações. I'm going to skip that one. Vamos saltar. Homeopathy. Homeopatia. How many people have ever bought something or seen homeopathy at a health food store? Quem aqui já comprou algo homeopático ou viu um produto homeopático numa loja de produtos naturais? The first time I ever purchased a product that was homeopathic, A primeira vez que eu adquiri um produto que era homeopático, it was eye drops for when the allergies were bad, like your eyes get red. eram gotas para os olhos para quando when your eyes, Get red. Okay. Allergies, pollen. para quando se tem alergias nos olhos, quando os olhos ficam vermelhos devido ao pólen, por exemplo. And I bought it and I used it and it worked great. E eu comprei, usei e funcionou plenamente. And I was still in these arts. E eu ainda estava envolvido nestas artes.
And the Lord began to bring me out that year. E o Senhor começou a libertar-me nesse mesmo ano. And the next year came, E veio o ano seguinte, and I went to buy that same product, e eu fui comprar este mesmo produto, and it wouldn't work at all. e não funcionava de todo. And I couldn't understand. It worked last year. Why will it not work this year? E eu não conseguia perceber. Tinha funcionado o ano passado, porque é que este ano não funcionava? And I turned the bottle to see if maybe they had changed the ingredients. E eu virei o frasco para perceber se porventura teriam mudado os ingredientes. And I noticed something I had never noticed before. E eu notei algo que nunca tinha notado antes. It would say, and usually in Latin, Dizia, e geralmente é em latim, such and such ingredient 2x. tal e tal ingrediente 2x. Another ingredient 10x. Outro ingrediente 10x, 10 vezes. Another one 5x. X as in times. Just x. Outro ingrediente 5 vezes. And I thought, what does that mean? E eu pensei, o que é que isso significa? And I asked the people at the health food store, and they could not explain. E eu perguntei às pessoas na loja de produtos naturais e eles não me conseguiam explicar. So I got on the internet, Então eu fui à internet and I called the company that manufactures that product. e eu liguei à empresa que produz este produto. And the Lord inspired me with a thought. E o Senhor inspirou-me com um pensamento. I was not completely out of the martial arts yet. Eu ainda não estava completamente liberto das artes marciais. So I asked the lady, what does this mean? E então eu perguntei à senhora, o que é que isto significa? And she said, the more times 10x is greater than 2x. E, portanto, 2 vezes, ou 2x é menor, ou neste caso 10x ou 10 vezes é maior que 2 vezes, não é? Or 25x is more than 12x. Assim como 25 vezes é maior que 12 vezes. I said, what does the x mean? E eu perguntei, o que é que este x significa? And she told me it's a number of times that the product is energized. E ela disse, é o número de vezes que este produto é energizado, portanto, que é energizado, portanto, que leva esta energia. And I said, what kind of energy? Do I plug it into the wall? E eu perguntei, que tipo de energia? Eu ligo à corrente? And she said, no, not that kind of energy. E ela disse, não é bem esse tipo de energia. I said, I am a martial arts instructor in Chinese Kung Fu. Eu disse-lhe, eu sou you're a martial arts? Instructor in Chinese Kung Fu. Eu sou um instrutor de artes marciais em Kung Fu chinês. I said, is it that kind of energy? É esse tipo de energia? She said, yes, yes. E ela disse, sim. I said, so how does it work? E eu perguntei, mas como é que funciona? And she gave me an example. E ela deu-me um exemplo. Ask them for an herb that they know. Some kind of an herbal product that they all know. Digam uma coisa, digam o nome de um produto, de uma erva, de um produto que vocês conheçam. Uma erva, um produto. Now the issue is to translate this to English. Cidreira? Hibiscus. Hibiscus. Hibiscus, you know what that is. Hibiscus, cidreira, vocês sabem o que isso Okay. é. She said, I take hibiscus as a liquid. Ela disse, eu, portanto, tomo esta essência de Like a cidreira tea. como um líquido, como um chá, And I have it in a jar. e eu tenho isto num frasco. Over here, I have a liter of clean water. Aqui eu tenho 1 litro de água pura.
I take a dropper, like an eyedropper, Eu pego num conta-gotas and I get 1 drop of the hibiscus. e eu pego numa gota da cidreira. So this is not what I... Ok. Então eu pego uma gota de hibisco. Can I keep going? Yes. Okay. 1 drop, and I drop it into that liter of clean water. E eu pego então numa gota e coloco esta gota dentro daquele litro de água pura, limpa. And then she said, we put it on a machine and it shakes. E ela disse, e depois colocamos numa máquina e portanto, é mexido, é misturado. And after so many hours, we take it off the machine E ela diz, depois de um número de horas, é retirado da máquina. and we set it here. E nós pousámo-lo. Now we have a new liter of clean water. Agora nós temos, portanto, pousamos este e agora temos aqui um outro litro de água limpa. We take 1 drop of that water Nós tiramos uma gota deste 1 litro que já foi misturado, mexido, and we put that 1 drop in the liter of clean water. e nós pomos uma gota desse 1 litro no novo litro que nós temos de água limpa. And we put it on the machine and let it shake. E colocamos na máquina e é abanado, é misturado. And the whole time that it is shaking, E durante todo o tempo em que a máquina está em movimento e está a ser misturado, está a ser abanado, people are speaking words over the water. as pessoas estão a proferir palavras para a água enquanto está a ser mexida. Hibiscus tea, Chá de hibisco, 1 drop, uma gota, mixed with 1 liter of water. misturado com 1 litro de água. Now I take 1 drop of that water and mix it with 1 liter of new water. Agora eu pego numa gota dessa água e eu misturo com um novo litro de água limpa. That's 2x. Isso é 2x, 2 vezes. That's how it is energized. É assim que é energizada. I know you don't drink Kool-Aid. We don't have it in Portugal, but eu sei que we could say that Kool-Aid is like an energetic No, drink, or is it's like Coca-Cola, like. Coca-Cola. Ok. Portanto, eu sei que vocês não bebem refrigerantes. If I put this much Coca-Cola in a glass Se eu puser esta quantidade de Coca-Cola num copo and I add a liter of water to it, e eu adicionar 1 litro de água, portanto, a esta porção, how much Coca-Cola is left? in the one that you... Qual é a quantidade de Coca-Cola que nós temos ali naquele copo? Almost nothing. It's terrible. É- Nobody would drink it. É terrível, ninguém iria beber isso. Why would I use something that has been cut down 30 times? There's nothing left of any value. Porque é que eu iria usar uma coisa que já foi, portanto, que é diluída, não é? Que é a parcela, a 30ª parcela de algo. Porque é que eu iria usar isso? Não seria útil. Listen to what the founder said. Ouçam aquilo que o fundador disse. Homeopathy was developed by a physician named Dr. Samuel Hahnemann, who lived from 1755 to 1843. A homeopatia foi criada por um doutor chamado Samuel Hahnemann, que viveu de 1755 a 1843. I'm not going to go through the details because you can read those as you pause the DVD. Eu não vou entrar em grandes detalhes porque vocês poderão depois ver ao colocarem em pausa o vídeo. There are 3 men that he credits as inspiring him. Há 3 homens aos quais ele deu crédito como influenciadores que o inspiraram no seu trabalho.
a man named Paracelsus, homem chamado Paracelsus, Emanuel Swedenborg, Emanuel Swedenborg and Franz Mesmer, the developer of hypnosis. e Franz Mesmer, a pessoa que desenvolveu the developer of Hypnosis. a Mesmerism. pessoa que desenvolveu o mesmerismo, a hipnose. Those men were all involved in the occult. That's where they got their knowledge. Todos estes homens estavam envolvidos com o oculto. Foi daí que eles obtiveram a sua sabedoria, o seu conhecimento. They say a fruit does not fall far from the roots of the tree. E existe esta expressão de que a maçã não cai longe da árvore onde estava. Confucius was said to be his ideal, his highest idea of a doctor. Tu dizes. This man said Confucius was his ideal. Este doutor disse que Confúcio ele era o ideal, ele era o ideal do que seria um doutor, um médico para este Dr. Samuel. He said, "Soon I will embrace Confucius in the kingdom of blissful spirits as the benefactor of humanity." Ele disse, brevemente eu vou encontrar-me com o Confúcio no reino dos espíritos abençoados, o benfeitor da humanidade. The Bible says, A Bíblia diz, "Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and the doctrines of devils, speaking lies in hypocrisy, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away." 1 de Timóteo diz-nos que o Espírito expressamente diz que nos tempos do fim alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. He went on to say, "I find it yet necessary to allude here to something that was called animal magnetism." Ellen White wrote about this extensively. Ele disse, acho ainda necessário aludir aqui ao magnetismo animal. A irmã White falou muito sobre isto. Dr. Hahnemann said that mesmerism is a marvelous, priceless gift of God. Sorry, could you repeat? Dr. Hahnemann said that mesmerism is a marvelous, priceless gift of God. O Dr. Hahnemann disse que o mesmerismo é um maravilhoso e inestimável dom de Deus. This is what the servant of the Lord said. Isto foi o que a serva do Senhor disse. The theory of mind controlling mind was originated by Satan to introduce himself as the chief worker. A teoria de uma mente reger a outra teve origem em Satanás a fim de se introduzir como o obreiro principal para pôr a filosofia humana onde se devia encontrar a divina. Of all the errors that are finding acceptance among professedly Christian people, there is none more dangerous, there is no more dangerous a deception, and none more certain to separate us from God than hypnosis. De todos os erros que estão encontrando aceitação entre cristãos professos, não há engano mais perigoso, mais propício a separar infalivelmente o homem de Deus do que esse. The practice of mesmerism and hypnosis opens a door through which Satan will enter to take possession both of the mind that is given up to be controlled and also the mind that controls. A prática do mesmerismo abre uma porta através da qual Satanás entrará para tomar posse tanto da mente que se entrega ao domínio de outra como do que a domina. Satan tempted the first Adam in Eden, and Adam reasoned with the enemy, thus giving him the advantage. Satan exercised his power of hypnosis over Adam and Eve, and this power
he strove to exercise over Christ. Satanás tentou o primeiro Adão no Éden e Adão cedeu ao inimigo, dando-lhe assim a vantagem. Satanás exerceu o seu poder de hipnose sobre Adão e Eva e esse poder esforçou-se por exercer sobre Cristo. Mas depois de citada a palavra da Escritura, Satanás sabia que não tinha chance de... But after the word of Scripture was quoted, Satan knew that he had no chance of triumph. I've read. Sorry. Christ quoted the word of God in faith. Cristo citou a palavra de Deus pela fé. We must read out loud God's word, for faith grows exceedingly by hearing. Nós devemos ler em voz alta a palavra de Deus, porque a fé cresce pelo ler. Men and women are not to study the science of how to take captive the minds of others. This is the science that Satan teaches. Os homens e as mulheres não devem estudar a ciência de como tomar cativa a mente dos que com eles se associam. Essa é a ciência ensinada por Satanás. We are not to tamper with mesmerism and hypnosis. Não devemos brincar com o mesmerismo e a hipnose. For the experience of the past will be repeated. Pois a experiência do passado há de repetir-se. In the future, Satan's superstitions will assume new forms. No futuro, as superstições de Satanás assumirão novas formas. Errors will be presented in a pleasing and flattering manner. False theories clothed with garments of light will be presented to God's people. Erros serão apresentados de maneira agradável e lisonjeira, falsas teorias revestidas de trajos de luz apresentar-se-ão ao povo de Deus. Thus Satan will try to deceive, if possible, even the very elect. Most seducing influences will be exerted. Minds will be hypnotized. Assim procurará Satanás enganar, se possível, até os escolhidos. As mais sedutoras influências serão exercidas, mentes serão hipnotizadas. She is speaking here of what we spoke about the other night, of neuro-linguistic programming. Ela está a falar aqui de algo que nós falámos na outra noite, de programação neurolinguística. Let me look here. The apostles of nearly all forms of spiritism claim to have power to heal. Os apóstolos, os discípulos de praticamente todas as formas de espiritismo reclamam ter poder para curar. Satanic agents claim to cure disease. Instrumentos satânicos pretendem curar a doença. They attribute their power to electricity, to magnetism, and the so-called sympathetic remedies, while in truth they are but channels for Satan's electric currents. Atribuem o seu poder à eletricidade, ao magnetismo ou ao chamado dos remédios de simpatia, ao passo que na verdade são nada mais que veículos das correntes elétricas de Satanás. By this means he cast his spell over the souls and bodies of men. Those who give themselves up to the sorcery of Satan may boast of great benefit received, but does this prove that their course is wise or safe? Por estes meios lança o seu encantamento sobre corpos e almas de homens. Os que se entregam à feitiçaria de Satanás podem gabar-se de grande benefício recebido por esse meio, mas prova é isso que seu procedimento seja prudente e seguro? What if life should be prolonged? What if temporal gains should be secured? Will it pay in the end to disregard the will of God? We cannot with impunity break down a single barrier which God has erected to guard his people from Satan's power. O que seria se a vida fosse prolongada? O que seria se fosse assegurado o ganho temporal? Em última análise, valerá a pena desprezar a vontade de Deus? Não podemos impunemente derribar uma única barreira que Deus erigiu para resguardar do poder de Satanás a seu povo.
I call upon those who have been connected with these binding influences to break the yoke to which they have long submitted and stand as free men and women in Christ. Deus chama homens e mulheres a tomarem posição sob a ensanguentada bandeira do príncipe Emanuel. Fui instruída a advertir o nosso povo. Peço aos que têm estado em ligação com essas tolhedoras influências que quebrem o jugo a que se têm longamente submetido e ergam-se como homens livres em Cristo. Amen. Amém. I am so glad that all of us were here today. Eu estou muito feliz porque todos nós nos podemos encontrar aqui esta tarde. I want to tell you something. Eu quero dizer-vos algo. This message is the longest one that I've ever given. Esta mensagem é a mensagem mais longa que eu já alguma vez preguei. But it's necessary because you and each person that hears this now have light to share with those you love. Mas ela é necessária porque agora cada um de vós aqui tem luz que pode partilhar com outros. But remember, when you share, Mas lembrem-se quando partilharem, don't just show them the dangers of the darkness, não apenas mostrem os perigos das trevas, da escuridão, but show them the promises and the power of our God. mas mostrem-lhes as promessas e o poder do nosso Deus. Let's pray. Vamos orar. Father in heaven, Pai nos céus, thank you for your Son. muito obrigado pelo teu Filho. Your word has gone forth, and he shall not return unto you void. A tua palavra foi lançada e ela não regressará a ti vazia. You have promised that we are your workmanship, Tu prometeste que nós somos obra das tuas mãos, created in Christ Jesus before the foundation of this world, criados em Cristo Jesus antes da fundação deste mundo, that we should bring glory to thee, para que trouxéssemos glória a ti and that we should share with the world e para que partilhássemos com o mundo the light and the hope and the assurance we have in Jesus Christ. a luz, a esperança e a segurança que nós temos em Cristo Jesus. Help us to do so. Ajuda-nos a fazê-lo. We thank you in Jesus' name. Nós agradecemos-te no nome de Jesus. Amen. Amém.